Oi gente, tudo bem? Que prazer voltar aqui ao meu canal para compartilhar com você mais um vídeo que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o teu crescimento pessoal e eu espero que você curta muito esse vídeo e que também compartilhe. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, porque você deixando o seu like, isso vai ajudar a crescer o canal. E também compartilhe esse vídeo, Se você não é inscrito, você se inscreva e aí você vai também acionar o sininho para que toda vez que tiver vídeo novo, você seja notificado aí desse vídeo que nós estamos então colocando aqui no canal, tá bom? É um grande prazer falar com você e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assumir responsabilidades. Então vamos para a nossa vinheta, já já eu volto com o vídeo de hoje. Bom, gente, vamos falar um pouquinho então sobre assumir a responsabilidade, qual é a importância disso para a nossa vida, para o nosso crescimento como pessoa, de uma forma integral, seja no aspecto profissional, pessoal, espiritual, em qualquer aspecto da nossa vida. E eu quero começar refletindo com você sobre a criação do homem e da mulher e o que tem isso a ver com assumir responsabilidade. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, todas as coisas já estavam prontas. O homem e a mulher foram os últimos seres a serem criados por Deus. E é interessante pensar nisso, porque Deus já tinha preparado tudo para eles viverem bem, para eles serem felizes, para eles viverem uma vida plena de significados, de sentido. E Deus os colocou ali no jardim. Deus deu uma ordem para o casal. Olha, vou colocar vocês no jardim, mas vou deixar para vocês, entre tantas coisas boas, inúmeras coisas boas, incontáveis bênçãos que eu vou deixar para vocês, eu vou deixar também uma responsabilidade para você. Você tem que cumprir essa responsabilidade, você tem que assumir essa responsabilidade e você vai ter que abrir mão de uma única coisa que eu estou colocando aqui no jardim. Você vai ter que abrir mão de comer desse determinado fruto, dessa árvore aqui. E essa foi a ordem bem explícita que Deus deu ao casal lá no Éden. Acontece que o casal não sabia, que alguém já tinha sido expulso lá do céu e tinha vindo para a terra. Deus permitiu a esse ser que foi expulso lá do céu, chamado Diabo, que ele se aproximasse do casal para tentar o casal, ou seja, procurar levar o casal à desobediência. Mas desobediência em quê? Naquele quesito onde Deus tinha o único quesito onde Deus tinha dito para eles, olha, vocês podem aproveitar de tudo aqui do Jardim do Éden, mas desse fruto aqui não. Isso está proibido, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E olha só que interessante. O inimigo de Deus se transformou numa serpente, Na verdade, ele entrou na serpente. Quando a gente diz entrou na serpente, é que ele dominou a serpente. Ele falou, mas parecia que a serpente é que estava falando, porque ele estava ali como se a serpente fosse um fantochezinho dele, E ele tomou conta dela e ela abria a boca e ele falava através dela. Veja que interessante. A primeira coisa que ele fez foi colocar uma dúvida, um ponto de interrogação na mente de Eva. E ele perguntou para Eva assim: foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum desses frutos aqui do jardim? Veja, Deus tinha dito um único fruto e ele generalizou. E Eva disse, não é bem assim, a gente pode comer de todos os frutos, mas desse aqui a gente não pode comer. E ele então colocou um outro ponto de interrogação na mente de Eva. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque ele não quer que você seja igual a ele, conhecedora do bem e do mal. E ele sabe que no dia que você comer esse fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal.
E ele não estava errado, né? Porque a artimanha do inimigo é misturar verdades com mentiras. Né? Porque Eva comeu do fruto e ela realmente conheceu o mal, que é a desobediência. Bom, nós sabemos a história. Ela comeu o fruto, levou para Adão, e Adão, sem pestanejar, ele também pegou o fruto e comeu, de medo de perder a sua amada. E aí tudo mudou. Aí tudo mudou em muitos aspectos, inclusive no aspecto de assumir a responsabilidade. E veja bem, quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, porque todas as tardinhas Deus vinha ali no Jardim do Éden para bater aquele papinho com o casal, com seus filhos, a quem ele amava, que foram a coroa da criação de Deus, né? Foi a coisa mais importante que Deus criou, foi o ser humano. E Deus vinha todas as tardinhas ali se encontrar com Adão e Eva. E naquele dia não foi diferente. Deus manteve a sua rotina, né? E quando ele chegou no jardim, ele não conseguiu encontrar Adão e Eva. E aí ele perguntou: Adão, onde estás? E a resposta de Adão foi uma coisa muito significativa que nós podemos trazer para a nossa análise de hoje. Qual foi a resposta de Adão? Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. Eu vi que estava nu e aí eu tive medo e me escondi. Veja, Adão ouvia todos os dias a voz de Deus no jardim. Por que naquele dia especificamente ele sentiu medo? Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele desobedeceu à ordem de Deus. E às vezes acontece com a gente isso, embora a gente possa até não admitir em palavras, né, que a gente sabe que errou, mas aqui na mente, na nossa consciência, nós sabemos sim quando erramos, como erramos. A não ser que a gente erre de uma forma inocente, que não fomos avisados sobre um determinado comportamento ou uma determinada atitude e aí nós erramos inocentemente. Não era o caso de Adão, porque ele sabia, porque ele foi avisado que não devia comer do fruto. Ele e Eva também sabiam. E naquele dia ele sentiu medo. E sabe o que acontece? O não assumir responsabilidade é um fator gerador de medo. Então nada melhor do que a gente assumir responsabilidades quando a gente erra. Porque isso significa crescimento pessoal, crescimento em todos os aspectos. E aí ele chegou para Adão, Deus chegou para Adão e perguntou: Adão, mas quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? E Adão disse: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Aí Deus foi até Eva e perguntou: o que você fez, Eva? Você comeu do fruto? E Eva disse: a serpente que tu criaste me deu do fruto e eu comi. Aquela harmonia perfeita que havia entre o casal, entre Adão e Eva, e entre o casal e a criação, de repente simplesmente quebrou. E aquela harmonia perfeita de comunicação que havia entre o casal e Deus, de repente também se quebrou. E por que eu falo isso? Porque no momento em que Deus perguntou: você comeu do fruto, Adão? Adão, ele não pensou duas vezes para jogar a culpa sobre a sua mulher. Sim, aquela mulher que ele amava, aquela mulher que ele abriu os olhos daquele sono e ele olhou, aquela mulher bonita, perfeita, formosa, ele a amou. Ele se apaixonou por Eva. E aquele objeto de sua paixão, de repente foi sobre ele, esse objeto da sua paixão, que ele lançou a responsabilidade que ele deveria ter assumido. De falar: Senhor, eu errei, eu comi do fruto. Mas ele preferiu dizer: a mulher que tu me deste. Em segunda instância, ele também estava culpando Deus, jogando a culpa sobre Deus. A mulher que tu me deste. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido, ela não teria me tentado.
Veja que de repente Adão esqueceu todo o benefício, toda a alegria, toda a felicidade que a presença de Eva na sua vida representava. É mais ou menos como aquele ditado, né, que a gente fala: a culpa é minha? Ah, tá, então eu dou ela para quem eu quiser. Tá? É isso que Adão fez. Ele sentiu-se culpado por ter desobedecido, então ele jogou a culpa em Eva. Lógico, Eva tinha sua própria responsabilidade no que aconteceu, mas a responsabilidade dela, a culpa dela, não eximia Adão da sua própria responsabilidade, da sua própria culpa, da sua própria decisão. Aí Deus foi até Eva e disse: o que você fez, Eva? Ah, Senhor, a serpente que tu criaste me deu do fruto, ou me enganou, e eu comi. Veja que Eva, ela não tinha um outro ser humano para lançar a culpa, né? Porque eram apenas dois e ela que tomou a decisão primeiro de comer do fruto, então ela lançou a culpa no animal, né? Assim somos nós. Quando nós não temos em quem atribuir as responsabilidades pelos erros que cometemos, aí nós procuramos lançar essa responsabilidade nos objetos ou nos animais, né? Tipo, eu fiquei irritado com o meu cachorro, por isso que eu te tratei dessa maneira. O meu computador que falhou. O sistema, foi falha do sistema, né? Por isso que eu errei, foi falha do sistema. Aliás, o sistema está levando a culpa de muita coisa ruim e errada que está acontecendo. Tudo é falha do sistema, não é verdade? Então nós nos tornamos, a partir dessa experiência do Éden, peritos em lançar culpa sobre os outros e a fugir da nossa própria responsabilidade. E Eva, à semelhança de Adão, também, por tabela, jogou a culpa em Deus. A serpente que tu criaste me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse criado a serpente, eu não teria sido enganada. Então a culpa está em Deus, não é verdade? Você já percebeu que hoje tem muita gente também atribuindo a Deus a responsabilidade, a culpa pelo que há de ruim que acontece na sua vida? Por exemplo, o camarada fuma feito uma chaminé. Aí ele contrai um câncer de boca, de garganta, de esôfago, de pulmão. E aí ele fala assim: foi Deus que quis assim. Deus não quis assim. Você tomou a decisão de fumar. Você que quis assim. Aí ele bebe, o fígado dele é destruído pela cirrose, ele contrai um monte de coisas, às vezes até ele é diabético, mas não está nem aí, ele vai beber a sua cerveja, a sua caipirinha. E aí quando vem, a dor, a dificuldade, a internação no hospital, a proximidade da morte, aí ele diz: Deus quis assim. Deus não quis assim. Não foi Deus. Nós tomamos decisões na nossa vida que nós às vezes temos essa tendência de atribuir a Deus e até ao diabo a culpa pelas nossas próprias escolhas. E eu quero deixar aqui, abrindo um parêntese aqui, mas falando de um aspecto teológico, sempre existem dois culpados nesse processo do erro, do pecado. O culpado número 1 é o diabo, que é o criador do pecado, o originador do pecado e quem apresenta ao pecador a sugestão para cometer o pecado. Então ele tem a culpa da sugestão. Agora, a escolha somos nós que fazemos. Quando eu vejo uma sugestão na minha frente para pecar, eu escolho seguir ou não essa sugestão. Agora, mediante isso tudo que nós conversamos, o que nós precisamos fazer para o nosso crescimento pessoal? Assumir nossas responsabilidades. Errei. Não tem outro nome para falar isso. Preciso melhorar? Preciso melhorar. Não tem outro jeito para falar isso. A culpa é minha ou a responsabilidade é minha? É minha. Eu tenho a responsabilidade de consertar isso? Tenho, ponto.
Isso também exige uma pitada de humildade, não é verdade? Porque, sabe, quando você é humilde, você reconhece a sua própria culpa ou a sua própria responsabilidade, significa que você pode dizer: eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero aprender. Então, querido, querida que está me assistindo aqui, não tenha medo de assumir as suas responsabilidades pelas coisas boas que acontecem na sua vida e também pelas escolhas erradas que você faz. A melhor forma de consertar um erro é reconhecer que errou e reconhecer que precisa de ajuda. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz. Um forte abraço para você.